Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática, e este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas, e neste programa nós fazemos singelas reflexões em torno do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então, nós agradecemos a companhia de todos e rogando a Jesus que nos envolva em paz, em amor e em luz. E que nós possamos, nessa noite, fazer ótimas reflexões que nos auxiliarão em nossa caminhada. Então, nós vamos fazer a prece para iniciarmos o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, tu que nos disseste, onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei. Então, certo, Jesus, da sua presença junto a nós estamos iniciando as nossas reflexões desta noite. Permite, Senhor, que a luz dos teus ensinamentos iluminem a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos colocar em prática todos estes ensinamentos que tu nos trouxeste. Abençoa este canal, abençoa o nosso esforço, Senhor, embora pequenino, mas é um esforço feito com muito amor, com muito carinho. E que os amigos internautas que acompanham este canal possam ser abençoados e iluminados por ti. E é em teu nome, Mestre querido, em nome de Deus, nosso Pai, Maria Santíssima, nossa Mãe, e dos bondosos amigos espirituais, que nós estamos pedindo permissão para iniciarmos as nossas reflexões. Que a tua paz permaneça conosco, que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos conversar a respeito do convite de Jesus, aquele célebre vinde a mim. E comentar uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, cujo título é Consegues ir? Então, esse convite de Jesus, que é muito atual, Kardec transcreve no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, e com o título de O Jugo Leve. E Kardec vai transcrever esse ensinamento, esse convite de Jesus, que Mateus relata em seu Evangelho, no capítulo 11, versículos 28 a 30. E Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. É são palavras, é um convite, né, feito a todos. Não importa o credo religioso,
não importa a nacionalidade, não importa se a pessoa tem cultura ou não, se é rico, se é pobre, não tem não existem essas barreiras. O convite de Jesus é para todos, todos que estão se sentindo aflitos e sobrecarregados. Então, esses aflitos somos todos nós, não é? Que estamos cansados, que estamos sobrecarregados dos nossos erros, dos nossos condicionamentos do passado, estamos cansados de cometer os mesmos erros, os erros da impiedade, né? Da falta de amor, da ausência do bem, da dificuldade de não perdoar, de perdoar, né? Os nossos irmãos, muitas vezes cristalizados no não perdoar, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade fala muito mais alto, não é? Então, quando nós estivermos cansados, sobrecarregados, lembremos-nos de Jesus. Peçamos a Ele que nos alivie. Inclusive, aqui no Advento do Espírito de Verdade, nesse capítulo 6, no item 5, o Jesus vai dizer que espera um minutinho que eu perdi aqui. Ele vai nos dizer, não é no item 5, não, gente. No item 7, ele diz assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, quer dizer, em outro lugar, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Então, essa frase do Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, completa e reafirma esse convite de Jesus. Nós não vamos encontrar consolo nas coisas do mundo. Nós não vamos encontrar consolo nas visões materialistas, nas ilusões do mundo. O nosso consolo está no Cristo, porque em Jesus, porque ele nos conhece antes de nós sermos, né? E ele disse: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas pelo nome, e nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E aqui no item 5, é que ele diz assim: a vida é a prova buscada. Então, as tribulações, isso aqui que o Kardec comenta, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontro consolo na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens.
Mas aquele que nada espera desta vida, diz Kardec, que nada espera após essa vida, diz Kardec, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhes alivia o amargor. Então, foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o que é esse aliviar? Ajudar-nos, não é, a, a suportar essas dores, essas misérias, não é? Essas decepções, a ausência de um ente querido e outras dores que nós passamos em nossa caminhada aqui na Terra, que são previstas. Por quê? Porque aqui é um mundo de regeneração, de provas e expiações, e ainda não é um mundo de regeneração. Então, todas essas dores são típicas de um mundo de provas e expiações. Mas nós podemos aliviar as nossas dores. As dores estão sempre presentes em nossas vidas. Poderia ser o amor o tempo todo, mas nós ainda não conseguimos vivenciar o amor. Então, vem a dor como mestra, como educadora e nos auxilia, não é? Joana, aqui no Evangelho mesmo, Joana de Ângeles, ela tem uma frase que ela diz: a dor é uma bênção de Deus. E né? Sem a dor, nós não progrediríamos. Com a dor, nós damos uma pausa para refletir, para aprender. Nós amadurecemos com a dor. Né? Aqueles que se revoltam contra Deus, aqueles que não aproveitam esse ensinamento da dor, vão aprender mais tarde, um dia, não importa quanto tempo vai passar, né? Mas todos, a destinação nossa é de sermos espíritos puros. Deus não nos criou para a dor, para o sofrimento. Ele nos criou para sermos felizes. Mas como nós infringimos a lei de Deus, o mandamento maior do amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, vem a dor e nos empurra para frente, né? Nos ajuda a dar um passo, um salto de qualidade na nossa caminhada. Então, a dor faz parte da nossa vida, ela é necessária. Mas o sofrimento, não. O sofrimento é criação nossa. O que é o sofrimento? É a forma, é a maneira como nós encaramos a dor. Se aceitamos porque compreendemos que ela é necessária, nós passamos tranquilamente. Mas se nós nos revoltamos, aí vem o sofrimento, porque é a rebeldia diante da dor. Por exemplo, uma criança, vamos dar exemplo de uma criança. A criança chega da escola e ela quer brincar, quer ver desenho, quer brincar. Mas ela não pode brincar naquele momento, porque ela precisa fazer os deveres de casa para entregar no outro dia. Então, a mãe diz: não, agora você não vai brincar. Você vai fazer o dever de casa, você tem tarefas, tem trabalho.
Então, a criança, muitas vezes, ela chora, ela pega birra, ela se revolta, não é? Então, ela gera um sofrimento para ela, diante daquela negativa. Mas, se ela for cordata, se ela entender que quando ela chega da escola, ela precisa fazer o dever, antes de brincar, ela não sofre. Ela faz o dever. Então, nós também somos assim, não é? Diante de uma dor na vida, se nós não compreendemos, nós geramos sofrimento para nós. Então, Jesus diz que vai nos aliviar, mas ele não vai fazer a parte que é nossa. A parte que é nossa, nós é que temos que dar conta. Até Jesus passou pelo Calvário. E Jesus teve um sirineu que o ajudou a aliviar o preço da cruz, o peso da cruz, mas ele teve que carregar até no Calvário. Assim somos nós. Os bons espíritos, os amigos espirituais, nos aliviam a dor, mas não carregam a nossa cruz por nós, mesmo porque eles estariam derrogando a lei e os profetas, não é? E Jesus não veio derrogar a lei e os profetas. Então, a nossa caminhada, a nossa cruz é nossa. E se nós tivermos sabedoria para entender que existem situações de dor para nós, porque é necessário, a gente não sofre. Encara isso com naturalidade e procura ser feliz o mais que nós pudermos, porque a felicidade também não é desse mundo. Então, esse capítulo é um capítulo grandioso, é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele vem após o capítulo 5º, que é o maior do Evangelho, né? E esse lá da coletânea das preces espíritas são os maiores. Então, no capítulo 5º, é bem-aventurados os aflitos, porque nós estamos reencarnados no mundo de provas e expiações. Então, nós passamos por aflições. E onde que a gente busca o consolo? No capítulo 6º, Cristo Consolador, em Jesus. Mas Jesus fez esse convite: vinde a mim, todos vós, e que eu vos aliviarei. E aí, Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 5, ele faz uma pergunta: consegues ir? Então, nós vamos comentar essa mensagem de Emmanuel. E ele comenta exatamente essa fala de Jesus, esse convite: vinde a mim. E ele diz assim, que aquele que crê, né, o crente, escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Então, numa exposição doutrinária, até numa reunião mediúnica, a pessoa que está ali dialogando com os espíritos na reunião e aquele que está expondo o evangelho,
eles usam, né, essa fala de Jesus para confortar, para consolar aqueles que estão ouvindo. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. É aquele que Jesus diz: não procureis alhures a consolação. Não vão encontrar, não é? Então, esse nosso conforto, essa nossa necessidade, né, de sermos consolados, nós encontramos no Cristo, em Jesus. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. E é difícil. Os desafios que nós enfrentamos no dia a dia, os convites do mundo são muito poderosos. E muitas vezes nós atendemos aos convites do mundo e deixamos em segundo plano esse convite de Jesus. E Emmanuel diz o seguinte: aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Então, Emmanuel deixa muito claro aqui que esse convite de Jesus é um bálsamo para os nossos corações, mas nós nos prendemos à conveniência imediatista do mundo, que ainda são muito fortes em nós, porque nós ainda não entendemos que nós precisamos viver aqui na Terra como espíritos imortais e não como encarnados. Mas a maioria de nós vive como encarnado, não como espírito imortal. E se deixa seduzir pelo convite do mundo. Então, esse chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, diz Emmanuel, mas é quase impraticável nós nos libertarmos das pessoas e coisas, situações, né, que são aparentemente inadiáveis. Então, nós nos deixamos prender nessas grades, nessa prisão do mundo material. Aí Emmanuel continua: Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Então, gente, Jesus nos estende os seus braços, nos convida para o seu regaço de amor.
Mas muitas vezes nós não ouvimos esse chamado, porque nós estamos distraídos pelas coisas do mundo, pelas ilusões do mundo. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Se Jesus entrasse em nossa casa nesse momento e nos dissesse: vinde a mim, vem, segue-me, nós deixaríamos tudo e o seguiríamos? Ou nós diríamos assim, como aquele pessoal da parábola: agora eu não posso, porque eu tenho que acabar de pagar a minha casa. Eu não posso, meus filhos são pequenos, eles precisam de mim. Eu não posso, porque eu tenho que trabalhar muito para deixar uma boa aposentadoria para mim, para minha esposa, não é? E para garantir o futuro dos meus filhos. Então, são todos esses apelos do mundo que nós atendemos muitas das vezes. Mas esse vinde a mim, ou seja, vivenciar, o convite é esse, de nós vivenciarmos o ensinamento de Jesus. Estamos no mundo, então nós precisamos, sim, trabalhar. Nós precisamos fazer o máximo possível para o nosso sustento, para garantir a tranquilidade da nossa família. Mas precisamos reservar um tempo para as coisas espirituais. Quantos de nós, a gente fala assim, a pessoa fala assim: eu estou passando uma dificuldade tão grande, eu estou sofrendo tanto. E a gente fala assim: vai no centro espírita, vai assistir uma palestra, tomar um passe, vai te dar um alívio muito grande. Faça o culto do Evangelho no lar, faça todo o bem que você puder fazer, não é? Estude pelo menos meia hora por dia, estude a codificação, estude o Evangelho, e a pessoa diz: eu não tenho tempo para essas coisas, não. Meu dia é muito corrido, eu não dou conta. Então, olha só, o dia tem 24 horas. Nós não podemos dedicar meia hora para um estudo, para uma reflexão, para fazer uma prece. Quantas pessoas que abrem os olhos de manhã, quando acordam, e não se lembram de agradecer a Deus o descanso da noite, a oportunidade daquele dia que Deus está lhe concedendo. Então, deita para dormir, amanhece, passa o dia e nem se lembra de fazer uma prece, de ler uma mensagem, de botar em prática um ensinamento de Jesus. Precisamos repensar essa correria do dia a dia, não é? Essa que a Amélia Rodrigues fala, que nós precisamos deixar de percorrer os caminhos do mundo o tempo todo, porque os caminhos do mundo levam à loucura, à depressão, ao suicídio, não é? Se nós só seguirmos, percorrermos esse caminho do mundo, porque nós somos espíritos, então nós precisamos do
pão espiritual. E nós precisamos, diz Amélia, percorrer os caminhos de Jesus. Ela até tem o livro, né, Pelos Caminhos de Jesus, é um dos livros da Amélia Rodrigues, que é belíssimo. Então, gente, nós estamos tendo oportunidade que a doutrina espírita nos oferece, que Jesus nos convida. E é muito importante que nós tenhamos ouvidos de ouvir esse chamado, porque vai ser bom para nós, muito bom. E nós nos mantermos na companhia de Jesus. Que às vezes na prece a gente fala assim, fica conosco, Jesus. Ele está sempre conosco. Nós é que nos distanciamos dele. Nós é que, pela nossa vivência de cada dia, né, correndo atrás das ilusões do mundo, nós nos distanciamos de Jesus. Saímos da sua sintonia, do seu amor, da sua proteção. E aí vem a dor. E nós quase sucumbimos. Mas a gente se lembra de Jesus e reage. É um amigo que chega e fala assim, vai lá no centro espírita, vai ouvir uma palestra. Ou alguém que manda uma mensagem maravilhosa para você, que aquilo encaixa como uma luva naquele momento de dor que você está vivenciando. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes são intuídas, inspiradas por Deus para nos auxiliarem, não é? Então, é importante nós pensarmos que nós temos muitos sirineus na nossa vida. É um professor, é o pai, é a mãe, é um avô, uma avó, um tio, um irmão, né? Um companheiro do centro espírita. São esses sirineus que nos ajudam nos momentos difíceis, porque Deus auxilia o homem através do homem. Ele coloca pessoas na nossa vida que têm condições de nos ajudar, mas nós estamos distraídos aí pelas ilusões do mundo. Então, vamos pensar nesse convite de Jesus, no vinde a mim, todos, que ele nos aliviará. E eu gostaria de, antes de encerrar essas nossas reflexões, ler uma mensagem do livro Vida Feliz, esse livrinho precioso da Espírito Joana, psicografia do Divaldo, que é a lição 71, que Joana diz assim: estás mergulhado no oceano do amor de Deus. Jamais te encontras sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade e os teus passos, facultando-te crescer com menor ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus, tudo encontras, planificando-te completamente. Então, meus amigos, que nós possamos nos deixar envolver por esse amor infinito de Deus, nosso Pai. Que nós possamos sentir Deus em nós,
e pensarmos que Ele está em todos os momentos de nossa caminhada presente em nós e que nós, abrindo os nossos corações e as nossas mentes para estar com Ele, para estar com Jesus, os amigos espirituais, com essa mãe amorosíssima que é a Maria Santíssima, nós caminharemos com mais segurança, com mais esperança, com mais força e mais coragem. Que Jesus abençoe o nosso esforço e que nós possamos mergulhar no amor de Jesus, atender a esse convite dele do vinde a mim, fazer esse trabalho de reforma íntima para nos tornarmos melhores e termos condições de buscar as faixas do Cristo, as faixas elevadas, como nos ensina Emmanuel, e sintonizarmos com essas faixas do amor do Mestre querido. Que Jesus abençoe o nosso esforço, muita paz e que nós possamos encerrar essas nossas singelas reflexões, pensando se nós conseguimos ir ao encontro do Cristo. Muita paz, que Jesus nos abençoe. E assim nós encerramos as nossas reflexões desta noite. Que assim seja. Então, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a Maria Santíssima, nossa mãe, que nós tenhamos uma semana produtiva de trabalho no bem, de estudo e conservando em nós essa vontade firme de palmilharmos os caminhos de Jesus. Muita paz, uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Obrigada.